aqui escrito, né, grau do monômio. Já identificamos o que seria um monômio, né? É aquela expressão algébrica que só contém um termo, né? Aí você pode se perguntar, mas aqui tem 3 termos. Não, mas se for analisar se isso implica que é uma multiplicação, isso aqui é um termo só, né? Que é esse termo aqui? 6x ao quadrado y à quinta. Né? Isso é um termo só, é totalmente diferente disso. 6x mais y é outra situação, porque aqui existe uma soma, então eu tenho 2 termos diferentes. Que não implica que é um único termo, viu? Beleza. O que vem ser o grau de um monômio? O monômio, senhores, na verdade, é quando eu pego os expoentes dessas variáveis e a gente faz uma soma. Por exemplo, que é o expoente daqui, 5, que é o expoente daqui, 2. A gente pega esses expoentes e faz uma soma. O que acontece? Eu digo que esse monômio aqui é do 7º grau. Pronto. Esse monômio aqui ele é do 7º grau, porque o grau está referencial à somatória dos expoentes das variáveis, ok? Tipo aqui, quem são as variáveis? Isso, vamos lá. Isso aqui é um monômio? Sim, ele é um monômio. Porque tudo aqui representa um único termo, certo? Quem é a variável aqui A? Que é um expoente, lembra? Quando não tem é 1. Quando não tem é 1. A gente pega, faz a somatória desses expoentes. Né? Então, esse monômio aqui ele é considerado monômio de 2º grau. Né? Outro monômio, certo? Como ele só tem uma variável, então o grau dele é referente a exatamente essa variável. Quem é a única variável que eu tenho? 6. Então ele é um monômio de 6º grau. Aí você se pergunta, aqui tem variável? Não. Então se não existe variável, se não existe a variável, esse monômio ele é considerado de monômio de 0 grau, ok? Então, a ideia de grau de um monômio é simples assim, não tem muita coisa não. Só que ainda na página 110, depois que ele explica essa relação aí, ele continua dizendo assim, o grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma das suas variáveis, né? Nesse caso, o monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Exemplo, como assim? Olha só, aí ele coloca lá esse monômio aqui, 3x ao quadrado, y 5, né? O que nós temos que entender aqui? Se ele pedir qual é o monômio em relação à variável x, então observe que ele não está pedindo um monômio total, ele está pedindo em relação a que variável? X. Então, esse monômio em relação à variável x, ele é o que? Ele seria monômio, olha quem é a variável x aqui, seria o expoente 2, então ele seria um monômio do 2º grau, não é isso? Nós temos assim, outro exemplo, o próprio livro, senhores. A ao cubo b. Se ele pergunta qual é o grau desse monômio em relação à variável b. Se eu for pensar na variável b, que é o expoente que tem aqui, então ele seria um monômio do 1º grau. Isso porque ele fez a relação, né? Como diz aí, ele fez a relação de uma das variáveis, né? Mas quando eu penso no total, a gente soma os expoentes das variáveis. Aqui não. Ele queria o grau do monômio em relação ao x. Ele poderia perguntar em relação ao y. Se fosse em relação ao y, seria 5º grau, né? Essa ideia de monômio semelhante, ela se refere à sua parte literal.
Isso a gente vê lá na introdução de expressões algébricas, né? Exatamente para a gente aplicar as operações, a ideia de somar ou subtrair quando a parte literal elas são semelhantes. Exemplo. Aí eu vou usar como exemplo aí o próprio livro, que é para que vocês acompanhem. Então vamos ver a ideia de monômios semelhantes. A ideia de monômios semelhantes, ela refere-se exatamente naquela questão da parte algébrica, né? Que a gente só pode somar ou subtrair quando as variáveis elas são iguais, elas são totalmente, a palavra semelhante vem de, senhores, iguais. Isso se referindo a quem? A nossa parte literal, que são as letras. Vamos analisar se esses monômios eles são semelhantes. Quem é esse monômio todo aqui? 10x ao quadrado y. Quem é todo esse monômio aqui? Menos 2/3 x ao quadrado y. O que é que eu tenho que analisar para ver se eles são semelhantes? Você pega a parte literal do monômio, né? E a gente analisa se eles são iguais. Quem é a parte literal aqui? X ao quadrado y. Aqui também. Então, esses dois monômios, sim, eles são monômios semelhantes, porque sua parte literal são iguais. Aqui nós temos três números: 2,5x ao cubo, 1/2 x ao cubo e menos 4x ao cubo, que é a nossa parte literal, x ao cubo, x ao cubo, x ao cubo. Então o que eu consigo definir disso? Sim, que todos esses monômios eles são semelhantes, porque sua parte literal são iguais, né? Vamos aqui no exemplo 2. Nós temos esse monômio. Nós temos outro monômio aqui, né? Quem é a parte literal? X ao quadrado y. Quem é a parte literal? XY ao quadrado. São iguais? Não. Porque x ao quadrado y é diferente de x y ao quadrado. Ó, são diferentes, viu? Monômio, o monômio e o monômio. Quem é a nossa parte literal? Olha, observa que no primeiro monômio é x ao cubo, que é diferente de x ao quadrado, que também é diferente de x elevado a 1. Então eles não são semelhantes nesse caso, senhor. Então essa ideia de monômios semelhantes, senhores, é simples dessa forma, né? Aqui eles não são semelhantes porque sua parte literal não são iguais. Básico assim, né? Para que a gente tem que entender essa relação de monômios semelhantes? Que na verdade para mim é a mesma ideia que nós aprendemos no ano passado, né? De expressões algébricas, né? Exatamente ele faz essa relação de monômios semelhantes para começar a aplicar as operações envolvendo monômios. Então vamos analisar aqui, já na página 110, ele fala assim, adição, né? Eu já antecipei aqui e coloquei subtração, porque a lógica é a mesma, viu? De que? De monômios. Então nós vamos trabalhar com expressões algébricas onde nós temos um termo, só me resta saber de quê? Que para mim somar ou subtrair esses monômios, sua parte literal, essa é a regra. Para mim somar ou subtrair os monômios, sua parte literal, né, que são as suas letras, ó, tem que ser iguais. Simples assim. Por exemplo, eu costumo muito falar sobre essa seguinte situação. Então assim, 2A mais 3A. Isso aqui é um monômio, porque tem um termo. Aqui também é um... mas tem dois termos. Apesar de ser uma soma, mas observe para a nossa parte literal, elas são iguais. Isso quer dizer o que, senhores? Que lá em expressão algébrica, no ano passado, nós aprendemos o seguinte. Que a gente pega a nossa parte numérica, a soma nunca vai deixar de ser soma. Na verdade, eu só vou somar os números, ó. E a parte literal, a gente só vai repetir, ó. Olha quem é o resultado desse soma. 2 com 3, 5. 5 o quê? A. Tá entendendo?
é básico assim. Eu costumo falar com meus alunos o seguinte: se eu tenho uma maçã, mais outra maçã, é engraçado que ele diz assim, 2 maçãs, aí tá aqui, ó. Aí depois que eles fazem essa soma, eles me questionam: professor, por que é 2 se aqui não tem 1? Né? Mas a nossa mente entende que aqui é uma unidade, aqui é uma unidade. Porque matematicamente, senhores, eu não somo as maçãs, eu somo aqui, ó, os algarismos. 1 mais 1, ó, 1 mais 1, 2. Vamos pensar aqui pelo mesmo lado matemático, que é o número 1. Tem outro número aqui, uma unidade. Nós estamos falando de quê? 1 mais 1, 2. 2 o quê? Maçã. A lógica é essa. Então aí no primeiro exemplo, ele coloca pra gente uma figura, né? A figura 1. Coloca a figura 2. Né? Estamos falando de 2 retângulos. E ele diz assim, ó, qual é o monômio que representa a área do retângulo ABCD? Então, ó, quando ele pede do retângulo ABCD, ele está falando desse maior retângulo. Ó. Como é que eu vou calcular a área desse retângulo ABCD? Tem 2 formas. Calcular a área do primeiro, depois a área do segundo. Isso aqui, no caso, o ABCD é o total, né? Então vamos fazer por parte. Vamos pegar a primeira figura 1. Então a área da figura 1 aqui, ó. Vocês lembram que a área base vezes a altura. Vamos lá na área 1. A área 1, olha só. Tá aqui nossa figura. É isso. Quem é a nossa base? Nossa base aqui está representada por x, que multiplica. Quem é a nossa altura? Representada por 5. Quem é que vai ser a área 1? 5 vezes x, ou x vezes 5 dá 5x. Pronto, ó. Eu tenho a área da figura 1. Mas vamos calcular a área da figura 2. Então a área da figura 2, vou botar aqui do lado para dar espaço. Também é base vezes altura. Que é a nossa base aqui, ó. Senhores, se aqui é x, aqui também é x. E aqui também é x. Então, ó, x. Que multiplica aqui a nossa altura, ó, na figura 2. A nossa altura não é 5. Nossa altura é quanto? É 3. Então, a área 2 é 3 vezes x. 3x. Então, aí a gente tem a área da figura 1 e a área da figura 2, certo? Quando ele pede a área total, que é o ABCD, basta eu pegar a área 1 e somar com a área 2. Quem é a área 1? 5x. Quem é a área 2? 3x. Observe que nós estamos falando em adição e subtração de monômios. Isso é possível se a parte literal for iguais ou semelhantes. Aqui, ó, são x. O que eu faço? A gente soma apenas os números, senhores. Ó. E repete a letra, né? Dá quanto? 8x. Então a área total dessa figura está representada por quem? Por 8x, né? Existe outra forma de se calcular isso? Existe, e muito mais rápido. Olha só, pensa aqui comigo. Vamos ver a área total. Vocês concordam que essa base aqui para nós é quem? É x. Que eu posso ter esse total aqui, ó. O que é total, né? O resultado da soma? Da soma de quem? De 5 mais 3. E aí, nós temos um total de 8. Então, ó, esse lado todinho que valeu quanto? 8. Então, a figura maior, ela tá assim, ó. Base. Quem é a nossa base? X. Quem é agora a nossa altura total, porque eu já fiz a soma aqui? 8. A área é x vezes 8, 8 vezes x, 8x. Ó. Então observe que o resultado é o mesmo, né? Então existem 2 possibilidades. Posso usar aqui aplicando a soma das áreas, que a gente entendeu que eu só posso somar quando a parte literal são iguais, a gente soma apenas os números, né? Ok? O exemplo 2 ainda do livro, ele pede assim: esta figura está ilustrada, né, pela lateral de uma escada, certo? Com a indicação das medidas dos degraus. Qual é a área dessa superfície? Então ele está perguntando, ó, essa área aqui, ó.
No caso aqui poderia ser essa áreazinha pintada aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Para me calcular toda essa área, eu calculo a área individual de cada figura. Primeiro vamos calcular a área da figura 1. Vamos lá, substituindo logo, que é a nossa base. 2y, que é a nossa altura. X. A área da figura 1. 2y vezes x, na ordem organizada é 2xy. Certo? Vamos calcular a área da figura 2. A área da figura 2, que é a nossa base, aqui ó, 4y, vezes que é a nossa altura, x. A área 2, ela é quem? 4y vezes x dá 4xy. Né? A área 3, que é a nossa base, ó, 6y. Que é a nossa altura, x, a área 3, ela está representada como 6xy. Aí o cidadão vai perguntar, professor, mas aí não está, né, 6yx? Senhores, a ordem dos fatores não altera o produto. Vou falar de novo. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Isso aqui é questão de organização, viu? X, Y. Certo? O que acontece? Então, eu tenho a área das três figuras, agora nós vamos somar, né? Se ele quer a área total, A1 mais A2 mais A3. Quem é A1? 2xy. Mais quem é A2? 4xy. Quem é A3? 6xy. Aí você não cai na besteira de sair somando. Primeira coisa, se pergunta: os monômios são semelhantes? Sim, porque sua parte literal são iguais. Então nós vamos lá. Lembra que quando a gente tem adição ou subtração, a gente soma ou subtrai apenas os números. As letras estão aqui como parte literal, né? A gente não tem operação com essas letras, na letra a gente só repete. Então, ó, a lógica, ó, 2 mais 4 mais 6. O que a gente faz com a letra? Só repete. Porque isso aqui não é uma multiplicação. Não foi isso que a gente fez aqui na multiplicação? A gente pega essa soma aqui, vai lá. Aqui dá quanto? 6 com 4, 10 com 2, 12. 12 o quê? X, Y. Então, ó, tá aqui a área total da nossa superfície aqui, ó, da escada.